Quantas pessoas são de fato intencionais? Quantas pessoas estão jogando um jogo de alta performance? Quantas pessoas estão buscando mudar de vida? Cara, infelizmente, né? No final do ano eu tava no Rio de Janeiro, eu tinha uma consulta médica e não ia dar tempo meu escritório no Rio fica na Barra da Tijuca, essa consulta era no Leblon. Então, para quem conhece o Rio, tem um gargalo muito grande para você entrar e sair da Barra da Tijuca. Então só dava tempo de eu ir de metrô. Tá. Aí eu fui, né? Fui de Uber, cheguei lá, fiz a consulta, desci, fui de metrô, porque eu tinha uma live para fazer às 19 horas, minha consulta acabou 6 e pouquinho. Cara, de metrô é 20 minutos, de carro eu ia levar 1h30. Entrei no metrô. Um metrô cabe ali entre 150 e 200 pessoas. Então vamos falar que era um horário do rush, então estava relativamente cheio, 150 pessoas. Quantas pessoas estavam com um livro? Cada vagão ali. Quantas pessoas estavam segurando um livro ali dentro? Pô, meia dúzia. Duas. Duas, cara. Eu sendo a segunda. Agora, quantas pessoas estão no TikTok, no feed infinito, todas, no joguinho, se distraindo? Isso eu já fiz a leitura. Todas as 148. Que ele falou, eu fiz um cálculo uma vez sobre essa questão. A maior parte das pessoas, no lugar de estar buscando se superar, que nem o treino, né, querer gerar o teu próximo nível, a tua próxima versão, elas estão condicionadas a tentar tornar menos dolorido a vida, né? Então por que eu fico no TikTok, por que eu fico no Instagram, por que eu fico no joguinho? Porque eu me distraio. Se eu me distrair, o tempo passa mais rápido. Em vez de eu usar o tempo como alavanca para mudar minha vida, para mudar minha execução, para mudar meu padrão, para aumentar o meu conhecimento, eu prefiro me distrair. Investir, né? Estudos mostram que bilionários americanos leem 2 livros por mês. Cara, eu não controlo se eu fico bilionário ou não. Eu controlo se eu consigo ler 2 livros por mês. Eu quero ser bilionário? Quero. Simples. Ler 2 livros por mês. É. Isso, e sem contar que a leitura ela ajuda num monte de coisa, né, Thiago? Um monte de coisa. Além do conhecimento, sabedoria, linguagem, puta, cara, o português, cara, a leitura ela te destrava, cara, de um monte de coisa. Você quer ver uma coisa? Um animal social. Eu fui gravar um podcast com o Paulo Musi, né? Aí eu falei, Musi, cara, como é que você conseguiu virar esse monstro, porra, esse alcance? Ele, Thiago, eu li um livro chamado Animal Social. Aí mandou lá o link, comprei o livro. Cara, o autor do Animal Social explica uma coisa muito interessante que eu aplico a vendas. Até os seus 18 anos, você aprende algo entre 60 a 80 mil palavras, de acordo com o nível do teu vocabulário. Quando um casal está num date, né, a gente já percebeu que quem escolhe é a mulher, né? Sim. Não é a gente, né? Não, o cara fez um estudo, aí foi, imagina assim, uma modelo linda, maravilhosa e um cara boa pinta. Eles foram para a universidade e a modelo virava para os homens e falava assim, vamos para a cama? E o cara fazia a mesma coisa. Qual que foi o aceite dela, qual que foi o aceite dele? O aceite dela foi 97%, o dele foi 1%. Eu ia chutar 100, né? Eu ia mandar 100 aqui. Então assim, é a fêmea que escolhe o macho. Quando você está no date, a fêmea, ela faz uma... Beleza, você aprende entre 60 a 80 mil, só que 80% da sua comunicação você usa 6 mil palavras. Essas 6 mil palavras são a sua assinatura social. Quando a fêmea está num date, ela está fazendo uma medição se as 6 mil palavras delas são semelhantes às 6 mil palavras do macho. Por quê? Porque mostra que os dois são da mesma classe social. E na formação de uma família, essa família tem uma tendência a funcionar melhor do que tem uma variação social em qualquer um dos dois lados. Quando a gente está conversando, quando você está conversando com uma pessoa nova, quando você está conhecendo, inconscientemente o teu cérebro está medindo se o vocabulário dela é semelhante ao teu. Estou num atendimento comercial, quero criar uma conexão maior. O que eu vou fazer? Cada palavrinha que você falar, eu vou anotar. As que você repetir mais, eu vou fazendo um traço do lado. Se eu repetir as mesmas palavras que você utiliza, inconscientemente eu mandei a mensagem para o teu cérebro que é: nós somos parecidos. Instantaneamente você confia mais e gosta mais de mim. Essa estratégia ficou ótima dica, não ficou, Wina? É uma forma de se conectar, né? Falando de conexão, falando de interatividade, cara, mas com embasamento, né? Com números aí. Com científico. Rapport puro. Rapport é gestual, comportamental, neurolinguística, né? Comunicação, tudo. E aí vestimenta, vem outro tudo, ponto. Né? Estou me comunicando. Do que eu falo, apenas 3% da minha linguagem é verbal. 97% é postura corporal, autoconfiança. Então você fala com o vendedor. O cara vem aqui, ó, tímido. Não te olha no olho. Ele olha pra você assim. E a cadeira? Coisa. E, cara, eu sou muito do olho no olho, cara. Tanto é que na época da pandemia eu sofria, cara. Porque esse negócio, eu sou do aperto de mão, eu sou do olho no olho, eu sou do gesto, do calor do ambiente, sabe?
do bate-papo, do abraço, né, cara? Puta, mas isso é coisa antiga, hoje em dia não tem mais isso, mas eu ainda sou, vou fazer o quê? Então, cara, poxa, a gente estava falando um pouco antes sobre a evolução da inteligência artificial, né? E a gente... Cara, eu chuto falar que a gente é uma das empresas que mais utiliza. Então, estava mostrando, a gente está na fase final de lançamento da nossa SDRA, né? Então ela vai ligar e prospectar 100% automático, baseado no seu comportamento. Eu consigo pegar o teu nível de publicação nas redes sociais e já criar um roteiro estruturado baseado no teu comportamento. Quando ela faz uma ligação, ela está treinada para tirar todas as objeções. Quando ela consegue se conectar contigo, ela vai te qualificar para entender se você tem capacidade de pagamento, se você é um decisor, quais são os seus desafios, se os seus desafios se encaixam com o problema que eu resolvo. A partir disso, ela vai agendar a reunião para um executivo fazer a reunião. Com base na gravação dessa ligação, eu consigo jogar para dentro da OpenAI e analisar a tua emoção. A partir do teu modelo de fala, do teu comportamento, eu vou traçar o teu perfil comportamental. Com base no teu perfil comportamental, eu vou dar um briefing para o executivo, falar, olha, ele é um cara mais analítico, traga dados. Não, ele é um cara mais imaginativo, faça ele projetar futuro. Ele é um cara mais racional, traga casos de sucesso para retirar a objeção. Você já depura ali. Já entrego isso. Quando o vendedor faz uma reunião, eu uso uma plataforma de inteligência artificial chamada TLDV, que transcreve e separa a voz do vendedor da voz do cliente. Ele mostra se o cara está indo bem no processo, se ele está fazendo perguntas. Se ele começa a falar demais, ela vem na tela e fala, olha, fala menos. Se ele começa a perder o cliente, ele fala, faça mais perguntas. Então ele conduz ao longo da chamada, no final eu clico no botão, ele me traz um score da qualidade da ligação, já atualiza o CRM e me traz propensão de compra baseada na definição de próximos passos e no quanto que o cara assumiu o compromisso ao longo do processo. Daqui eu já saio um plano de estudo e capacitação para o vendedor para corrigir os gaps e corrigir. Cara, você não está fazendo rapport, você não está sendo consultivo, você está falando mais do que o cliente, você não está obtendo compromisso, você não está fechando próximos passos. Então assim, a gente vai chegar num nível... Já está chegando, né, cara? Já chegamos, cara, que vai ser quase que covardia, entendeu? Quem utiliza a tecnologia nesse nível e quem não utiliza. O PAP, né, cara? O negócio já tá meio que em extinção, né? Isso que eu te falei agora há pouco. É triste dizer, cara, mas se você não se atualizar ao ponto de, você tá fora do jogo, cara. O Thiago mostrou a ferramenta, assim. Fora do jogo. É acima da média. Claro que existem ainda empresas, produtos que você necessita desse contato, né? Então, mas sabe o que acontece? Pensa comigo. Te cortei aí um pouco. Pode falar. Pode falar. Pensa comigo, mês de março, né? Estamos falando de 21 dias úteis. Pô, sensacional. Na tua época que você atuou em vendas, a maior parte das pessoas que você falava, comprava ou não comprava? Não. Percentualmente, o que você acha que seria uma... que não compram e que compram? Naquela época? Puta, cara, naquela época, vamos falar de 30 não e 70 sim. É o contrário. 30 sim, 70 não. É o contrário. 30, se a gente multiplicar por 0,7, vai dar 15,6 mais ou menos de dias que você passa falando com pessoas que não compram. Então, do teu mês, você passa 15 dias falando com pessoas que não compram para ter 6 dias falando com pessoas que compram. Sendo otimista ainda, né? Qual dos vendedores que você gerenciou, quantos sabiam separar claramente quem não ia comprar de quem ia comprar? Mas aí eu te falo do planejamento, cara. Um negócio que a gente soltava os caras na rua e assim, mas não era assim, sai, some daqui. Não, cara, você tinha todo um trabalho. Isso era uma preocupação da empresa. Você tinha todo um trabalho, cara, até com o discurso do vendedor com o cliente. A gente treinava até isso. Cara, eu sou o cliente, me vende aí essa caneca. Me vende isso aqui. O cara tremia. Eu falei, mano, aqui você pode, cara. Treme, gagueja. É treinamento, cara. Aqui você pode, mas me vende. A gente fazia muito isso. Então, o cara quando ia pra rua, ele ia sabendo o que ele tinha que fazer, sabendo o que tinha que falar, sabendo que porta ele tinha que bater. Só que, cara, isso se dissolvia, não sei nem se é essa palavra, mas isso não acontecia, porque quando você chamava todo mundo de volta, não precisava nem chamar, você via pelos números, pelos gráficos, pelos contratos fechados, entendeu? Então isso não acabava não acontecendo. Era um problema que a gente tinha, mas fazer o quê? A gente tinha que chamar e perdia esse tempo. Já tinha ido aquele mês, ia o segundo, o terceiro, fechava o trimestre, estamos falando em semestre. Puta, estamos fechando o ano. É uma luta. E aí o que acontece? A maior parte dos vendedores quer convencer. Quer empurrar produto. Compra.
Qual é o processo de vendas mais eficiente? É o processo que se parece com um processo seletivo. O tempo inteiro você está estimulando o cliente a sair da mesa. Tem certeza que é uma prioridade para você? É importante. Por quê? Porque se não é uma prioridade para você, o que adianta eu ficar aqui insistindo? Então, um bom vendedor, eu consigo abrir o CRM e te falar se o cara é bom ou ruim. O ruim tem uma porrada de oportunidade, ele não sabe o que é prioridade e o que não é, e ele leva todo mundo para a última etapa onde ele está negociando proposta. Bom vendedor, descarta as oportunidades. Cara, não é decisor? Tá fora. Não tem prioridade? Tá fora. Não tem orçamento? Tá fora. É assertivo, né? E ele gasta energia com uma pequena parcela que de fato está qualificado e está preparado para compra. Se você for pegar qualquer funil de vendas aí, eu desafio. Nível de assertividade inferior a 20%. Aquilo que o vendedor jura que vai trazer, não vai vir, e ele está gastando energia com os caras errados.